zero na menopausa, zeradinha, não tenho vontade nem de sair. E nem de olhar para a cara do seu ninguém. Se eu pudesse, nem atendia a campainha. E muito menos conversar com alguém. Muitas mulheres na menopausa, talvez até muito comum e muito parecido com o que nós passamos na pandemia, quando tivemos que viver aí um isolamento social. E muitas mulheres pegaram esse gancho também, né? Do isolamento social, para hoje dizerem assim, não, eu vou ficar quietinha na minha casa, se pudesse não via a cara de seu ninguém. Conheci muitas, e conheço mulheres que preferem ficar quietinhas no seu canto, primeiro para não trazer aborrecimento, porque ela não tem mais paciência de ouvir também, mas muitas das vezes ela também quer falar. E muitas mulheres precisam também e devem ter esse convívio social. Então vamos ver aqui, você por acaso, em algum momento aí na perimenopausa, você já sentiu o desejo de não querer sair? E você vai dizer, é muito natural. Mas percebe que essa naturalidade, ela acaba por coincidir por um momento que você está na fase da tua vida que é a perimenopausa, menopausa e até a pós-menopausa. As mulheres querem ficar quietinhas, né? Então, a gente percebe que, às vezes, para algumas mulheres, isso diminuiu bastante, ao passo que só sai para trabalhar por obrigação, porque se pudesse também não iria mais trabalhar. Uma fadiga crônica, um cansaço, o que de fato a gente sente e percebe que há alguma mudança de fato aí que está agredindo um pouco a gente. E a gente acaba percebendo que isso também é natural. É natural, né? Tem motivos sim, mulher, porque a vida social ela pode sim desaparecer nesta fase. Você pode se tornar a estranha. Pode se tornar estranha. E estranha até às vezes para você. Poxa, eu gostava tanto de sair, gostava tanto de ir na casa da minha família, mas aí, por acaso, teve lá um atritozinho, aí me afastei. E aí gerou um desconforto e você acabou, às vezes, entendendo que por aquilo você não teve mais ânimo de ir lá visitar, de querer estar junto. Será que isso é só isso, nesta fase, 40 mais? 45, quando começam os sintomas da perimenopausa. E a gente vai ver que a redução do estrogênio causa esse impacto no nosso humor. Causa, sim, impacto na nossa energia, na nossa autoestima. Sabe? Aquela vontade. Poxa, eu tenho que me arrumar para sair? Tenho que me vestir? Tenho que fazer isso tudo para sair? E a gente vai percebendo que muitas mulheres tem aí uma energia, consegue sair. Hoje eu estava conversando em casa que deve ser muito bom para as mulheres na menopausa. A gente ir a uma casa de show, por exemplo, que começa às 6 horas da tarde e termina às 0 hora. Seria muito bom. E com músicas possíveis da gente ouvir. Porque às vezes, né, mulheres que começam a apresentar problemas, né, incômodo, desconforto, com sons altos, com falas altas, com barulho, começa a incomodar e você já não quer mais estar ali. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu estou assim numa fase muito sensível a muitos barulhos, isso incomoda bastante a mulher na menopausa quando ela começa a apresentar essas alterações físicas. E a gente sabe também que uma das coisas que fazem também a gente perder um pouco esse ânimo de sair, mulheres com muito fogacho. Esse fogacho, mulheres que têm muita insônia, como é que vai ter energia, né, para sair, para passear? Vai para o trabalho porque vai na força de Deus para o trabalho. Mas se ela tiver que optar em ficar em casa, nesse momento da vida, ela vai preferir. E muitas questões como fogacho, insônia, muitas mulheres têm dores nas articulações, isso também faz com que a mulher vai por obrigação, porque ela sabe que vai ser desconfortável, o sapato, ter que andar muito, passeios que possam cansar muito essa mulher, que ela
pense que já vai ter esse desgaste físico, ela também está propensa aí, a mulher que está com dores nas articulações, até com fibromialgia provenientes de outros fatores também. Isso leva a gente à reclusão. Isso leva, e o cansaço, às vezes, ele não é só físico, ele também é uma fadiga hormonal. Ele pode também te levar a processos crônicos e até dolorosos também. A gente vai ver aqui ao longo dessa live. Fica até aqui o final para a gente tem algumas recomendações para passar para a mulher. Tem também os motivos psicológicos. Que motivos são esses? Sentimentos de que não está incomodando aonde está, que o barulho, as conversas já não estão mais fazendo sentido para você, medo de julgamento, porque naquele dia você não cuidou de alguma coisa assim da sua autoimagem, e aí de repente você não preparou uma roupa, né? Não está se sentindo tão bem para sair, você pode ser julgada também, isso também pode acontecer. Um outro fator, você pode se sentir triste nesse momento para sair, você não quer sair nesse momento, você achou que de repente tudo isso, essa falta de ânimo pode te levar também a começar a ficar triste, né? Por que eu tô triste? Poxa, eu tô tão bem, mas vem aquela, sabe, aquela baixa vibração, até muitas mulheres podem colocar dessa forma. Ah, não tô bem para sair. Eu não tô bem para sair hoje, vou deixar para amanhã, hoje eu não vou não. Aí dá aquele de repente e ela acaba não saindo. E um dos motivos que a gente pode colocar aqui também, social e cultural, é que a nossa sobrecarga mesmo de trabalho. Tô cansada, não vou sair, não tenho tempo. Essa sobrecarga pode ser também com o neto. No momento atual, muitas mulheres nessa fase do climatério estão cuidando de pais idosos. E nesse momento em que essa mulher cuida dos pais idosos, significa dizer que ela não tem o tempo para ela. E toda vez que há uma oportunidade de um passeio ou de uma necessidade, eu preciso ir ao médico, preciso sair, e eu aí me coloco, não, hoje eu não vou porque eu já estou cansada. Então, muitas tarefas também fazem com que a gente procrastine essa saída. Mas eu estava aqui também pensando, e aí se vocês quiserem aí colocar, quem vai ouvir depois no replay, se a Sandra quiser colocar, ela pode colocar aí também no chat, é que falta de amizades reais. Nessa fase, a mulher começa a ficar bem mais seletiva com as suas amizades. E ela já não quer participar de qualquer situação, ela já não quer viver algum momento que ela já experienciou, que ela não agradou, então ela já aí também não quer sair para nenhum evento, porque muitas amizades estão ligadas, às vezes, à nossa vida profissional. E aí a gente já está muito junto, e quando sai aquelas comemorações de final de ano, ou uma comemoração de aniversário de alguém. Mas a gente vai percebendo que muitas amizades, essa falta de amizade real, por exemplo, de sentir a companhia de alguém para estar sempre ali, né, para conversar, para estar juntos. Muitas mulheres sentem essa necessidade de querer ter amizades reais. Amizade em que você pode falar aquilo que você pensa, naquele momento você quer conversar algo que, no ambiente em que você está, seria oportuno, e aí você não tem aquela amizade real. Pode acontecer. Mas tem aí as consequências desse isolamento todo que eu comentei aqui. E quais são as consequências reais desse isolamento, que não é porque a mulher queira estar isolada. Uma mulher fadigada, uma mulher sem energia, ela não tem disposição para sair. Até porque isso compromete algumas coisas para a saída dela. Essa autoimagem, às vezes ela não está preparada, as condições socioeconômicas, às vezes ela não está ali, está desprovida de recurso material, e aí teria que fazer uma outra saída e daria mais cansaço para ela. Ou alguém chamou em cima da hora e ela, não, assim, na outra vez vamos marcar para sair. Tem sim. Mas falar para vocês que não ter essa vida social, não ter
pensar aqui nas consequências do isolamento. O que aconteceu na pandemia? Quando muito de nós, né, eu como sou da saúde, não me isolei profissionalmente, mas muitas de nós nos isolamos. Isso pode ter sido o efeito da pandemia de Covid? Sim e não. Sim e não. Porque os sintomas da menopausa podem estar correlacionados a esse momento que houve a pandemia. E aí acelerou e depois eu caí naquela zona de conforto. E a zona de conforto disse assim para mim, permanece aqui, o seu cérebro vai se adaptando, tem uma neuroplasticidade, ele se adapta. E aí você se adaptou àquelas condições também. Muitas mulheres, desde a pandemia, e nós já estamos com 5 anos de pandemia, pós-pandemia, ainda estão com os mesmos hábitos. E o isolamento social é um. O isolamento social, ele ainda permanece no cérebro, no convívio familiar, né? Ainda continua ali. Coisas que eu fazia na pandemia, que foram positivas, porque houveram muitas situações positivas, eu devo continuar a fazer. Mas devo avaliar também essas questões, principalmente desse isolamento, né, nas redes sociais, né, isso tudo é gerador de ansiedade, de aumentar esse isolamento, porque tem riscos aí para a saúde também. Porque nós, seres humanos, nós necessitamos estar junto de outras pessoas. E como faz quando eu não quero? Como faz quando eu não tenho vontade de olhar para a cara do seu ninguém? Como é que eu faço? E por que isso acontece? É somente pela baixa hormonal? O estrogênio tem esse poder, ele afeta todas as minhas funções, e o sistema endócrino fica muito afetado. E a gente vai ver que essa questão dos riscos, né, e aí tem as doenças cardiovasculares, assim como tem também as doenças cognitivas, porque essa interação, e a gente vai estar sempre falando aqui da importância de estar em comunidade. E aí eu vou explicar no decorrer dessa live o porquê que esse momento de climatério é importante às conexões sociais. Na medicina do estilo de vida, muito se fala sobre essa conexão social. Essa conexão social como parte, né, de um contato saudável. É claro, a gente está falando de uma conexão social, mas não uma conexão não saudável, porque existem conexões sociais que vão trazer aí, a gente tem visto, principalmente nos adolescentes, né, o quanto de prejuízos que a gente vem ouvindo e vendo, né? Tem uma série nova aí também que está trazendo essa repercussão sobre o adolescente. Mas consequências para mulheres desse isolamento, além de aumentar as consequências e riscos cardiovasculares, e a gente vê que essa troca é importante, a gente também tem as alterações cognitivas. Existe aí também na mulher, nesta fase, uma queda da autoestima, porque cada vez mais que ela vai se isolando, ela também vai ter uma perda da autoestima. E essa perda da autoestima também leva a ela à perda do desejo desse autocuidado. E aí esse autocuidado que a gente está falando são dois pilares da medicina do estilo de vida: alimentação, atividade física, conexão social, espiritualidade. Estamos falando da redução de substâncias tóxicas, estamos falando do sono, que ele é o que mais vai nos ajudar a essa interação, e a gente vai ver isso durante a live aqui com vocês. O isolamento social, ele é tão silencioso, e é uma escolha nossa, que a gente também vai aumentando ansiedade e depressão nesse isolamento social. Então, mulheres, né, que vivem sozinhas, mulheres que têm pouco contato de respostas pessoais. Então, a gente vai para o trabalho, mas lá nesse trabalho a gente tem a nossa atividade laboral. Mulheres que estão em casa trabalhando também têm uma atividade laboral.
E muitas das vezes as atividades são individuais, né? E você não tem contato intenso com os seus colegas de trabalho. Todos estamos na mesma empresa, mas cada um está ali fazendo um papel. E mesmo esse contato de ver pessoas, não é essa conexão social a qual eu me refiro, em ver pessoas. Estamos falando de uma conexão social onde eu vou dar espaço para eu me colocar, para eu me expor, para eu trocar informações, ideias, mesmo que sejam divergentes, de forma respeitosa, a uma troca, né? E nessa troca eu posso aprender, eu posso refletir, eu posso me informar, eu posso elaborar pensamentos novos. Eu vou dar um exemplo aqui. Há mais de 20 anos, eu tenho uma conexão social, além de outras que eu já tenho também. Eu tenho uma semanal, todas as quartas-feiras, né, à noite, há mais de 20 anos, eu tenho um encontro das mulheres sauneiras. O que é isso? A gente pratica sauna e ali é uma interação, troca de receitas, a gente fala de beleza, a gente fala de menopausa, a gente fala... São mulheres que hoje se encontram com mais idade do que eu e volta e meia a gente tem outras mulheres 40 a mais. Então, são mulheres 40 a mais, mas a gente tem mulheres até de 80 anos lá. Então, semanalmente, é uma construção ali, uma conexão que você faz, né? Ao aspecto também religioso, onde eu também tenho essa conexão de estar junto com outras mulheres também, com outros colegas também trabalhando e trocando ali informações. Então, além do trabalho, além da família, é importante essa troca. Às vezes você tem um vizinho, um amigo, alguém que você possa também estar permanentemente. Então, não é esporadicamente essa conexão social que a medicina do estilo de vida faz. Ela é contínua. Ela é contínua. Por quê? E essa conexão, ela é uma conexão pessoa a pessoa. Não é uma conexão virtual, não é conexão na rede social, né? Você entrar numa rede social e você conversar ali, você não está olhando, você não está interagindo, né, com aquela pessoa muitas das vezes. As trocas são por mensagens ou por telefone, enfim. Isso não faz a gestão da conexão social como revela para a gente a medicina do estilo de vida. Então, aumento da ansiedade, da depressão, perda da identidade também pode acontecer, assim como a sensação, né, de não pertencimento. Poxa, fico sozinha. Fico quantas horas sozinha quando estou em casa? Fico quantas horas sozinha quando estou com uma doença, com um problema? Fico quanto tempo sozinha? Isso parece que fiquei livre, né? Estou aqui quietinha, no meu sofá, ligo a televisão, estou aqui sozinha, quietinha, né? Poderia não acontecer nada, poderia ser ótimo esse estado, porque afinal das contas eu estou relaxada. Mas a gente está falando de relaxar um corpo, a gente não está falando de relaxar uma mente, a gente está só falando de relaxar um corpo. E como é esse corpo que se relaxa? Ele diz assim, posso me deitar aqui e relaxar, mas e a mente? Como é que a mente ela trabalha nesse sentido dessa conexão social? Então, mulheres aí, o que fazer para não adoecer quando a gente tem essa condição, né? Como é que eu posso reativar esse canal da conexão social e da gestão? Então, muitas mulheres, às vezes, têm até muito recurso financeiro, mas vivem de forma solitária. E até onde essa condição de viver sozinho me é saudável aos meus olhos, e agora, nessa live, eu começo a refletir que não é tão saudável assim, porque se já existe um grupo de especialistas, né, isso começou nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 2005, 2008, avaliar que as pessoas, apesar de fazerem tudo o que tinham que fazer para cuidar da saúde, elas não estavam felizes. E aí, se entender que esse pilar da conexão social é um pilar assim importantíssimo na saúde de qualquer uma. E trazendo aqui para a mulher na menopausa,
eu vou dizer a você, reative conexões. Reative conexões. Se aproxime, por exemplo, de pessoas queridas, que às vezes, pela falta do tempo e pelo tempo profissional a que você se dedicou, tantas vezes até somente à sua própria família, e a gente sabe que muitas mulheres sofrem o luto, muitas mulheres sofrem outras perdas, né, desemprego, e reaproximar de pessoas queridas e não se afastar de pessoas queridas. A gente fica assim, poxa, eu tinha uma amiga tão querida, gostava tanto dela, mas, coloca um parêntese, se não tivesse acontecido isso, talvez hoje eu continuaria a ter essa conexão, né? E aí a gente vai falar, tem amigo perfeito? É claro, existem situações extremas, e aí a gente não está falando da extremidade, a gente está falando de algo muito simples que aconteceu e que às vezes eu tive esse afastamento. E não é dessa pessoa que eu estou dependendo, mas é dessa conexão. É dessa conexão. Será que eu não consigo perceber o quanto de conexão? Ah, mas eu me reconecto. Eu estou sempre com pessoas, quando estou numa festa, quando estou num restaurante, quando eu estou numa casa de show, quando eu estou... Mas estamos falando aqui de conexões saudáveis, de continuidade de conexões saudáveis. Eu tenho um outro grupo, por exemplo, aqui na casa onde eu frequento, a casa espírita, em que fala assim pra gente, poxa, se a gente pudesse terminar a tarefa aqui e continuar aqui mais um pouco, que todo mundo tem, né, seus compromissos, e continuar mais um pouco de tão ambiente, tão harmonioso que a gente acaba construindo com aquelas pessoas, no lanche fraterno, numa saída a um teatro, a um cinema, se encontram. Então, como é importante estar sempre em contato com essas pessoas, né? Mensagens que a gente recebe de terem reconhecido o quanto você foi importante ali naquela conversa. É possível reaproximar de pessoas queridas? É possível reaproximar. É possível, sim, se criar o laço daquele irmão afastado, daquela irmã afastada, que se criaram laços e se perderam de um parente que às vezes você não vê há muito tempo, né? Que às vezes a gente até se desloca para ver essas pessoas queridas, exatamente porque a gente vê o quanto que tem de ganho com essa aproximação. Busque ambientes sempre acolhedores. Quais são os grupos acolhedores, né? Geralmente as mulheres na menopausa gostam de estar junto de mulheres em que podem conversar. E nem sempre essa conversa, ela é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Tem momentos em que a mulher, ela quer falar, né? E a gente ouve, escuta o tempo inteiro, e ela coloca para fora aquilo que ela... Então, o que é acolhedor? Em outro momento, ela também ouvir a outra mulher. Esse é um ambiente acolhedor. Mas uma das questões aqui que a gente pode pensar em trazer para essa minimizar esse isolamento é valorizar a própria história. Qual é a minha história? Vamos lá, vamos atrás. Porque se você olhar uma realidade atual, talvez você não consiga reaproximar, talvez você não consiga entender tanto a importância disso nessa fase. A gente percebe até quando os filhos, né, adultos saem de casa, quando há um luto na família, em que a gente acaba se aproximando dessas pessoas queridas, sendo amigos ou sendo familiares, ou sendo um novo amigo ou uma nova amiga também. Quando a gente valoriza a nossa história, aí a gente fala assim, quem eu sou? Quantas coisas eu já construí? Quantos processos de aprendizado eu já tive? Quantas construções eu já elaborei? E aí a gente consegue enxergar a nossa história. E quando a gente valoriza, a gente pensa assim, por que agora eu estou aqui, nessa condição de isolamento, de vida social zero, porque eu não estou nem com vontade de sair. Só de pensar que eu tenho que sair já me deixa assim, tem que me arrumar, porque eu tenho que fazer. Mulher, faz.
Vai, vai. Se for conexões saudáveis, e a gente percebe que, qual é a minha história? Como é que foi a minha história? Como é que eu construí para chegar agora na menopausa? O que é que eu construí de laços de amizade? Para eu retomar aquilo que me fazia bem e que eu gostava e que agora eu não tenho mais por conta de, nesse momento da minha vida, e aí eu vou trazer aqui as alterações hormonais que muito afetam o meu retorno a reativar às vezes essa conexão. Uma das questões também que nos afastam de estar com essas conexões são a autonomia. Muitas mulheres perdem a sua autonomia, a sua mobilidade. Poxa, eu gostaria tanto de agora ir a um evento, né, de uma pessoa querida, e a minha condição de saúde não me permite, porque nesse período da perimenopausa e menopausa, eu não tive esse olhar de estar presente, de perceber o quanto eu poderia ter. Mas está tudo bem. Uma vez que a gente já entende que a vida social zero, ela vai trazer para a gente consequência e adoecimento, a gente já para pensar assim, o que eu posso fazer para eu me melhorar nesse aspecto? Então nós temos essa gestão do autocuidado muito entrelaçada uma na outra. Eu não só faço exercício físico, eu não só preocupo com a alimentação, isso é uma gestão também do autocuidado, mas tem ali um emaranhado como a conexão social, como um fator agregante e que soma nessa minha saúde da menopausa, nessa saúde de conviver com esses sintomas. E um dos sintomas crônicos tem uma citação se eu não me engano, no livro A Nova Menopausa da Mary Claire, ela diz pra gente assim, que a fadiga crônica, e aí a fadiga crônica nem sempre é pela menopausa, mas aí ela abre uma brecha quando ela diz assim, quando o teu desânimo surgir à tua porta, quando você já sabe que essa fase de climatério é uma fase perturbatória de sintomas, olha a tua história, conversa a tua história. Porque você tem uma história bonita, você tem uma história, né, que você, para chegar aonde você chegou, você tem uma história. E mesmo que essa história tenha culpas, tenha sofrimento, tenha lamentações, tenha dores, mas você chegou no momento em que você, através de tudo isso, você também é a pessoa que você é hoje, mas se veja uma mulher sem ansiedade, sem depressão, se veja como eu gostaria de ser. Porque quando eu tenho um marco das condições em que eu me apresento, e aqui eu tenho a minha história de vida, essa história de vida, ela me faz pensar agora, né? Como diz a Joana de Ângelos no seu livro Felicidade, ela fala que o homem começa a pensar na meia-vida. Então, se coloca tudo isso que aconteceu, aí quantas alegrias, quantos marcos na minha história para eu estar até aqui, estar viva, estar podendo usufruir e entender todo esse mecanismo. Que essas alterações não é porque também eu perdi a minha identidade, eu estou maluca por isso. Não, não é por isso. Eu tenho aí componentes metabólicos, emocionais, físicos, que atrapalham esse meu raciocínio. É a impressão que é perturbatório. Né? Hoje eu estava fazendo, e aí vocês podem também levar para a vida de vocês, comparar, para vocês analisarem, fazer essas pausas de reflexão. Isso é autocuidado, é você se permitir, poxa, eu tenho que fazer isso aqui, mas nesse momento eu estou com uma palpitação, eu estou com uma espécie que se eu for vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. São preocupações que a gente vai construindo ao longo nessa fase principalmente, de medo, de pânico, de ansiedade, não vai acontecer nada. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai.
Será que vai acontecer alguma coisa? Se eu for andar na minha calçada, vai acontecer alguma coisa? Mulher, valoriza a sua história para você se olhar com compaixão. Porque se você não valorizar a tua história, como você vai ter um olhar, né, de compaixão por você? Você não é menos porque está na menopausa. Você não é menos do que você não é menos porque está nessa fase hormonal. E aí, você está numa fase de parar para pensar em você? Preste atenção nisso. Será que não é momento de eu pensar em mim, de eu cuidar de mim, para eu cuidar de si? É a pausa. A pausa para refletir. Silencia. Aprende a silenciar para minimizar a ansiedade. Aprende a silenciar. Como é que a gente cuida da saúde mental quando a gente está com vida social zero na menopausa? Ah, mas eu não saio daqui agora, nem que me chamasse para ir, pagasse uma viagem, eu não saía daqui agora. Mulheres que estão dentro de casa. Mulheres que não têm ânimo para sair para lugar nenhum. Então, qual um dos pilares do autocuidado na medicina do estilo de vida? A saúde mental. E aí, como é que eu faço? A minha vida inteira, eu fui jogando, eu não fui compreendendo esses pilares, ou eu cheguei agora, eu vou ter que compreender tudo? Sim, vai ter que compreender tudo. Vai ter que compreender para você experimentar uma outra fase na tua vida, né? Que é a fase da sabedoria, que é a fase das pausas, que é a fase do pensar. É em si, não é no outro, não é na outra, é em si. E um dos pilares desse autocuidado, da saúde mental, ele é importante. Dentro dessa saúde mental, tem como ter saúde mental sem não dormir? Explica. Né? E aí a gente tem hoje no autocuidado mental muitas coisas por fazer, muitas ferramentas, muitas estratégias, né? Que a gente só escuta assim, antidepressivo e terapia. E aí você só melhora a sua saúde mental com isso. Ou com, nós somos o país, o segundo lugar de venda de Rivotril. A indústria farmacêutica, Brasil, crescendo nas vendas do chamado tal medicamento aí. E aí a gente traz essa reflexão, mas se eu não faço terapia e se eu não tomo antidepressivo, então eu não estou cuidando da minha saúde mental. Eu não estou tratando a minha saúde mental, já que esses sintomas da menopausa afetam todo o meu emocional. E aí, olha só, o cortisol, as endorfinas, serotonina, adrenalina, estão lá, esperando a função acontecer. Aí diz assim, fecha a porta, porque não tem estradiol para entrar aqui. Os neuroreceptores, eles vão se adaptar. Assim como eu falei no início, nós vamos nos adaptar e nos adaptamos ao isolamento social para aqueles que permaneceram em casa, não foram trabalhar. O cérebro acostumou com essa condição de isolamento. Mas já passaram 5 anos. 5 anos. E se te encontrou na tua fase de perimenopausa, significa que você se acostumou com esse isolamento social. Só que nós falamos aqui dessa vida social zero na menopausa, quando a mulher não encontra um recurso, não é uma sentença. Não é uma sentença. A não ser que você coloque essa sentença para você, aí você tem a tua escolha, você tem o teu livre-arbítrio. Se a gente tem que se reaproximar das pessoas, isso vai nos fazer bem, e aquelas pessoas não vão ser perfeitas ali, porque nós também não somos perfeitos. E a gente vai encontrar qualquer condições para não se reaproximar. E a saúde mental? O que a gente pode melhorar a saúde mental nesta fase da perimenopausa, climatério? Menopausa, pós-menopausa, né? Existem muitos programas online também. Programas online, meditação, né?
E aí eu vou dar um exemplo, quando eu entrei na perimenopausa, o que eu fazia? E a minha família achava muito engraçado e falava que eu estava assim, né? Ih, minha mãe tá surtada, né? 3 filhas em casa, né? Eu lembro que eu fazia umas respirações, eu já comentei aqui com algumas mulheres, e eu batia no meu tórax, sim, os tapinhas, e sentia a minha respiração. Não deixava passar antes de dormir, ao acordar. O que eu estou fazendo para eu ter uma saúde mental? O que eu estou fazendo? Vai adoecer. E a mente vai adoecer. E se te pegar nessa turbulência de perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Né? E a pós-menopausa tem muitas novidades para contar, tá, mulher? Porque o que eu tenho lido, que eu tenho estudado sobre a pós-menopausa, né, que já é a fase que eu vou entrar, e aí eu acabo me envolvendo mais, apesar de falar pouco aqui sobre pós-menopausa, é a fase que eu mais estudo, é da pós-menopausa. Tem aí aquela empatia da avó. Vocês já ouviram falar na síndrome da avó? Sabe aquela avó que foi carrasca para os filhos? Foi ali, mas quando chega a fase da avó, será que é só porque a criança encanta? Não é só porque a criança encanta. É porque aí o cérebro dela também tem muita novidade pelas imagiologias, né? São estudos feitos em que viu o cérebro, né? Várias tomografias que viram os cérebros nas diferentes fases e encontraram o cérebro com uma adaptação em que perceberam o comportamento dessas mulheres. E elas tinham muita alegria. Você que está aí achando que essa fase não vai passar, que essa turbulência ela veio para ficar, não veio para ficar. Só precisa de altos cuidados. Intenso, porque você vai observando, e não vai ter salto, não tem mágica. No Menopausa Sem Dor, as mulheres que entraram para o programa, não tem mágica. Não tem mágica. É preciso ter compromisso com o autocuidado. E a gente começa a se apresentar de uma outra forma nesse contexto, né? Lembra da tua história. Sempre volta na tua história. Não recordando passados sofridos, angustiosos. Não. Lembra da tua história. Quem você é. Você não é qualquer uma. Você é você. Com todo o seu potencial criativo, criador, multipotencial. É você que vai fazer a diferença nisso tudo. Como é que a gente pode se colocar na nossa rotina um pouco desse autocuidado? Mesmo as mulheres que estão aí, vida social zero, o que eu coloco de autocuidado no meu dia a dia? O que eu posso implementar? Bem-vinda, Maria de Mello, bem-vinda a todas que estão aí. O que eu posso colocar de melhor? Pensa, o que você pode colocar? Eu sempre digo, começa olhando para o teu prato. Olha para o teu prato. Seja intencional. Hein? Senta no chão da tua cama antes de deitar. No chão. Senta. Você não está acostumada sempre a sentar no sofá? Senta no chão. Ah, mas eu não estou conseguindo nem me levantar. Senta, mulher, no chão. Senta no tapete. Se reinventa. Sabe aquela coisa de você fazer sempre tudo a mesma coisa? Faz diferente. Prepara a mesa para você. Eu tenho uma amiga, né, quando a gente fala de se reaproximar de pessoas queridas, eu tenho uma amiga que está com 94 anos. E ontem eu fui fazer uma visita a essa pessoa querida. E ela preparou a mesa para a gente fazer um lanche. Ela mesma não ia comer, mas ela preparou. E o carinho que ela estava fazendo aquilo por mim é o carinho que ela tem por ela, porque ela faz para ela todos os dias. Então, se olha com carinho, se olha com atenção, traz a tua história, né? Prepara o melhor que você puder por si. Senta, faz coisas diferentes daquelas que você não faz. Chegou o momento, mulher, para isso. Para se você se reconectar com você mesma.
Não é se conectar com a televisão, não é se conectar com a tela, não é se conectar com a vida do outro, é se conectar com você. As mulheres que fazem menopausa sem dor já aprenderam o caderno reflexivo. Compre o seu caderno. Lembra quando você gostava de desenhar? E a gente está falando disso aqui, e muitas de vocês devem estar pensando, nossa, mas é uma coisa boba, uma besteira fazer isso. Pegar canetinhas, cadê as minhas? Ah, eu acho que ficou na parte de baixo. Eu tenho várias canetinhas. Eu trabalho muito, estudo muito, tenho família, sou casada. Tenho várias canetinhas onde eu faço as minhas anotações, onde eu faço, me coloco nesse merecimento, é essa palavra. Se coloque nesse merecimento, senta no chão, mexe em uma planta se você gosta, se você tem um animal, pega um papel, faça as coisas que você não está mais acostumada a fazer e que você acha tão simples, tão fácil, mas você não faz. E aí você quer ter uma saúde mental. Faça aquilo que você não faz. Vida social, parece que sim, muitas das vezes, mas ela não é supérflua. Então existe aí a vida social como alimento até da nossa alma. Olha quantas construções eu trouxe aqui como exemplo. Na menopausa, manter conexões faz parte do tratamento e dessa gestão do autocuidado. Isolamento na menopausa. Mesmo sem dinheiro, Flávia, eu posso ter conexão social? Sim, comece a ter conexão com você. Com simples coisas. Muitas mulheres de 40 a mais têm capacidade econômica para ter vida social, para sair, para passear, para conhecer, para viajar em grupo com outras mulheres, com outros casais, e está tudo bem. Mas isso não significa que as pessoas que têm a condição social não sejam cansadas, às vezes não se sintam cansadas. Tem mulheres que fadigam, que estão adoecidas e sem ânimo para viajar. Certa feita eu conheci uma mulher que disse, eu não aguento, porque meu marido quer viajar uma vez ao ano e eu não estou mais aguentando. Não quer sair de casa. Mulher, quantas de nós aqui se chamar para viajar, a gente está indo por algo que sempre foi muito prazeroso, mas que para muitas mulheres não é mais. Não é mais. Por quê? Porque os sintomas da menopausa nem sempre se resolvem com dinheiro. Os sintomas da menopausa, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, se resolve com o seu cuidar de si. Com o seu pensamento de que agora é momento de renovar, é momento de se olhar, é o momento de interagir, e essa conexão, para ser saudável, é preciso você trabalhar essa conexão saudável. A menopausa afeta o corpo, a mente, o emocional. Menopausa, última menstruação, marco do envelhecimento. Olha isso. Eu acho chique isso, ó. A gente ter alcançado, estar no marco do envelhecimento. Significa dizer, que bom que nós chegamos até aqui. Temos alguns méritos aí, né? Mas existe também os medos, existe aí a rejeição, né? Da invisibilidade. Existe. Mas quando eu trago a minha história, quando eu conecto comigo, consigo, eu começo a ver diferente. Eu começo a ver que o ficar quietinha dentro de casa está mais para ser uma armadilha com a nossa saúde do que, de fato, um autocuidado. Que eu me reservo de todo mundo, né? Eu não preciso estar com todo mundo. Eu me reservo. Há momentos que queremos ficar sozinha e esse momento, será que é um fator de sintomas ou eu já não quero mais esse tumulto? Ai, se eu pudesse ficar quietinha. Ai, se eu pudesse. Eu não vejo nem cara de ninguém. Como seria bom. Mas a mulher, ela começa às vezes a se afastar dessa vida social sem perceber. Sem perceber. Ela vai se afastando. Ela diz que está cansada, ela recusa convite, ela vai preferir um sofá.
Ela vai preferindo a cama, ela vai preferindo ficar em casa. E ela começa a achar até que, ninguém vai entender, mas não saio de jeito nenhum, né? Talvez isso seja um isolamento silencioso, talvez você comece a perceber que esse cansaço não é só por conta profissional de trabalho e de tarefas. Talvez esse cansaço seja já um sinal, um sintoma aí da perimenopausa. E então você entra naquela fase costumeira de estar sempre cansada, preferindo sempre esse distanciamento. A gente vai percebendo também que muitas mulheres vão percebendo, e aí eu vou falar dessa apatia que eu considero perigosa na vida da mulher na fase da menopausa. O que é apatia? Tudo irrita. Tudo. Se fulano de tal está falando, ele está me irritando. Se toca a música alta, não estou aguentando ficar aqui. Se um faz barulho, ou faz qualquer ação que me incomode. Eu, quando eu era mais jovem, né, ainda estou meus 50 e pouco, quando eu era mais jovem, né, e vocês vão pensar assim, não incomodava. Nem a gente não percebia. Agora qualquer coisa incomoda. Barulho incomoda. Som alto incomoda. Grito incomoda. Criança chorando incomoda. Tá tudo incomodando. E aí a gente vai vendo que muitas pessoas, como eu comentei aqui, a live já está perto de cair, né? Já estamos aqui há quase 1 hora, né? Vamos pensar que essa cultura da solidão, ela não é algo de saúde, né? A cultura da solidão, porque eu li alguns textos que falavam dessa cultura da solidão por conta dessa pandemia. Tá comum os jovens ficarem morador de quarto, né? Tá comum o idoso ficar morador de quarto. E a gente vai percebendo também que a gente vê aí muitos noticiários, né? De mulheres que enfrentam a depressão, que enfrentam as angústias, as tristezas, né? Falar para vocês que o isolamento e menopausa, eles não se combinam. Se a mulher não estiver atenta a essa fase de sintomas, ela vai embarcar aí, dando prioridade sempre a esse ficar quietinha. Então, reconstrua isso, se reconecte. O caminho é conhecer isso, que eles não se combinam. Mesmo você estando em casa, interaja com seus familiares, né? Interaja mesmo se houver naquele dia um atrito, interaja, não silencie, não se abafe, né? Mas sejamos educadas, porque o nosso comportamento também vai trazer muito essa desconexão, essa impaciência, essa intolerância em lidar com essas conexões sociais, mesmo em casa, que é uma conexão ali, já tem tanta gente aqui, eu não quero mais ver ninguém. Acontece. Mas eu tenho muitas mensagens de mulheres que vivem vida social zero. E é para você que eu quero falar aqui. Permita-se pedir ajuda. Não normalize esta situação. Programe encontros simples, um café, como eu citei aqui um exemplo ontem, uma chamada de vídeo, uma caminhada com alguém, né? Reconstrua assim uma espécie de tribo para você, né? Busque sempre ali lembrar, reaproximar dessas pessoas queridas, que às vezes você tem contato, mas que você foi com o tempo deixando isso para trás, né? Reative aí uma curiosidade, um livro, algo que você não faz, e se permita fazer. Hoje você começa lendo 2 frases, amanhã um parágrafo e depois uma página, né? E não normalize a solidão, porque a menopausa é um convite, sim, mas é um convite para a gente resgatar. Mulheres que estão no menopausa sem dor, escutam sempre eu falar isso. Se reconecte. Menopausa é um convite para a mulher se conectar e não se abandonar. Ficar quietinho aí não é nada de moderno. Essa pandemia deixou aí muitas mulheres quietinhas, mas isso não é nada de moderno. E na menopausa pode custar a sua saúde física e emocional. Uma ótima noite para vocês, tudo de muito bom. E muito obrigada a todas vocês. Vou deixar aí a live gravada e depois quem for assistir no replay,
Transmita essa mensagem para as mulheres que vivem aí vida social zero na menopausa e nem sabem disso.